Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastor Marcos, bem-vindo ao nosso canal Psicologia, Fé e Ação. E eu queria convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para a gente chegar aí a 1 milhão de inscritos. Só que não, né? Mas para a gente ir aumentando o nosso canal, ter mais pessoas participando e mais pessoas poderem ouvir da palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um ditado popular: bateu, levou. Outros ditados que costumam ir na mesma linha, que é eu não levo desaforo para casa. Então, nessa linha nós vamos começar a conversar um pouco e falar sobre isso. O que a psicologia tem para falar sobre isso, como que ela vai falar sobre isso. E a psicologia comportamental vai falar um pouco sobre isso, sobre aquilo que é estímulo-resposta. Se você é estimulado, qual que é a sua resposta? E o que Jesus tem para dizer sobre isso também. Então a gente começa sempre com a psicologia fala um pouquinho sobre isso, estímulo-resposta, né? A psicologia comportamental vai falar assim que o ser humano ele é estimulado ou ele aprende certas coisas que ele vai dar resposta em cima do que ele aprendeu. Então conforme nós aprendemos algumas coisas, nós damos resposta em cima daquilo. Vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que tem uma dependência alcoólica. De repente, ele está passando por algum lugar e sente o cheiro do álcool, sente o cheiro de cerveja, e isso vai estimular alguma área do cérebro dele e ele vai responder indo beber, ou pelo menos salivando, tendo água na boca, tendo desejo de ter a bebida. Então isso é o estímulo, foi a bebida, a resposta foi a salivação e posteriormente até a pessoa ia beber. E isso não deixa de ser verdade, muitas vezes nós somos estimulados por alguma coisa, pessoas que reagem com violência diante de alguma situação, ela é estimulada, aprendeu desde a família, desde a infância, algumas situações, é estimulado e reage com violência, com agressividade diante de algumas coisas. Isso também a gente se nota muitas vezes em animais. Os animais, ele é estimulado de alguma forma e ele responde àquilo. Um leão na selva, ele é estimulado por uma caça e ele sai à caça daquilo ali, sai à procura daquilo, até para devorar, porque é o instinto dele. E nós somos movidos por instinto, nós somos movidos muitas vezes por esses instintos. Estimulado por alguma coisa, respondemos a isso, e dessa maneira nós começamos a viver. Só que o que a psicologia diz a respeito disso? A psicologia diz assim: então, se você tem um medo, por exemplo, a pessoa aprendeu um medo de elevador, então você vai ensinar ela, condicionar ela de uma outra maneira, a ela perder o medo de elevador, a ela perder determinados medos, ou a ela ter outros estímulos que não seja a bebida, então para ela começar a construir uma nova forma de viver. Então ela coloca algo melhor no lugar daquela resposta ruim que ela dava, para dar uma resposta melhor. Basicamente é isso. É claro que se a gente for aprofundar em psicologia tem muito mais, mas basicamente é isso. Aí eu queria ir com você na vida de Jesus, na história de Jesus, para a gente ver o que é um estímulo na vida de Jesus e qual é a resposta de Jesus. Então nós vamos ler João no capítulo 18, no versículo 21, 22 ali, em que ele está sendo agredido. Como que é feito o estímulo a ele e qual a resposta que ele vai dar. Então Jesus, ele está preso e o sumo sacerdote vai fazer uma pergunta para ele e ele vai falar: eu sempre falei abertamente tudo, por que você está me perguntando de novo? E um dos soldados vai até Jesus e esbofeteia a cara de Jesus, dá um tapa no rosto de Jesus. E olha aqui a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: se eu te disse algo de mal, anuncie o mal, mas se te falei a verdade, por que me bateu? Então aqui, o estímulo foi o tapa. A resposta minha, talvez sua, seria um outro tapa de volta. Talvez um empurrão, ou para outras pessoas, talvez ele ficaria com medo, se acanharia. Então as respostas são variáveis dependendo da pessoa, mas Jesus, a resposta dele a isso tudo é um
jogar a pessoa para dentro, jogar a pessoa para pensar de volta. E ele pergunta: se eu fiz mal, fale o mal que eu fiz. Mas se eu não fiz mal nenhum, por que você me bateu? Olha só o que Jesus faz. Ele leva esse homem a pensar. E ao mesmo tempo, Jesus pensa no ato que esse homem fez e não reage conforme aquilo que qualquer um de nós reagiríamos. Então, o estímulo dado a Jesus gera um pensamento. E aqui que nós precisamos começar a aprender de Jesus, começar a aprender com o Mestre sobre o que é, como nós somos estimulados e como nós devemos responder. Uma grande missão, uma missão muito difícil, porque muitas vezes a emoção toma conta de nós perdemos a razão, nós perdemos a linha de raciocínio e reagimos com violência, reagimos com agressividade, reagimos correndo, reagimos chorando, mas Jesus nos ensina diferente. Ele ensina a raciocinarmos sobre aquilo que foi feito com a gente e jogar um pensamento para dentro do outro. E isso é o grande diferencial de Jesus. Isso que eu quero deixar para você nesse dia, para que nós possamos começar a pensar nessa atitude de Jesus, nessa vida de Jesus, que quando ele é estimulado, ele gera um pensamento. Então, quando nós somos estimulados, aqui eu tenho que discordar da psicologia, nós não podemos colocar algo no lugar para substituir isso, mas colocar um pensamento no lugar. Nós somos seres racionais e nós deveríamos raciocinar. Nós não somos irracionais, nós não somos animais para reagir conforme aquilo que vem tomando conta da gente. Nós não podemos reagir simplesmente emocionalmente, mas responder aquilo que foi dito com um pensamento, como o Senhor Jesus nos ensinou. Era isso que eu queria deixar para você hoje, brevemente para você, para a gente começar a trazer isso para dentro de nós. Quando nós somos estimulados, como você anda sendo estimulado? Quando você é estimulado, como você anda reagindo nas mais diversas áreas da sua vida? Dentro da sua casa, no seu trabalho, no trânsito, na vida em geral. Você anda reagindo com um pensamento ou você anda reagindo com uma resposta pronta que você vem aprendendo desde a infância, que você vem aprendendo desde sempre? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você nesse dia. Que Deus possa nos abençoar e mais uma vez vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Tua bênção esteja sobre nós, que nós possamos continuar aprendendo com o nosso Mestre, que nós possamos continuar aprendendo com Jesus Cristo, esse grande pensador da humanidade, esse grande Senhor sobre a humanidade, que nós possamos começar a criar pensamentos. Ensina-nos, ó Pai, a pensar naquilo que estamos fazendo, a não reagirmos como animais, a não reagirmos simplesmente pela emoção, mas reagirmos com aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós possamos reagir com um pensamento e que esse pensamento seja sempre de amor pelo próximo. Assim eu oro pela minha vida e oro pela vida de cada um dos que estão ouvindo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.